Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vamos falar do Fla-Flu. Hoje tem, depois do 0-0 no jogo de ida, aliás, hoje completando 15 dias daquele primeiro jogo entre Flamengo e Fluminense. O Fluminense que não vem em grande fase, não marca gol há 4 jogos na temporada. O Flamengo chega com 6 partidas sem saber o que é derrota, 3 vitórias, 3 empates, mas o saldo dos últimos 3 jogos contra Corinthians, Nublense e Cruzeiro acabaram sendo bem negativos aí para o Flamengo. E aí, Mauro César, o que esperar do jogo de mais tarde entre Flamengo e Fluminense, Mauro? É bem diferente do que antecedia o primeiro jogo, né? O Fluminense estava muito bem naquele momento, era visto como favorito, o Flamengo jogou até melhor, e agora o Fluminense está numa fase que 4 jogos sem vitória, 3 derrotas seguidas, não faz um gol há 6h30 aproximadamente, Cano não marca 4 gols, não está chegando para o Cano com a qualidade de outros momentos, né, para ele finalizar. Então o Fluminense que também tenta se reerguer, né? E o Flamengo, assim, o retrospecto não é tão bom, mas atuações muito fracas e muitos questionamentos e problemas internos. Ontem acabou acontecendo aquela reunião que eu tinha dito na terça-feira que deveria acontecer uma reunião, houve reunião com os dirigentes, até o Landim foi ao CT, não foi uma reunião, pelo que a gente apurou, de cobrança, bronca, mas de conversa, de cerca de 30 minutos, que acho que é um sinal claro aí de uma preocupação, né, que os dirigentes têm agora com uma tentativa de salvar a temporada. Eu acho, como eu falei em relação ao Atlético, esse não é o jogo mais importante do Flamengo. O mais importante será uma semana depois contra o Racing no Maracanã. Se perder para o Racing no Maracanã, vai correr o risco de não se classificar na Libertadores, o que seria muito pior do que ser eliminado pelo Fluminense. Mas tem a rivalidade, blá blá blá, Copa do Brasil, aquela coisa toda, e aqui no Brasil as pessoas não conseguem separar isso. Então fica meio que obrigado a conseguir um resultado positivo para poder acalmar as coisas, né? E nesse meio tempo tem o Vasco segunda, né, Mauro? Segunda-feira tem o Vasco, né? Que aí é uma situação até um pouco diferente, né? Assim, que o Vasco está é o pior dos times do Rio, é um dos piores do Campeonato Brasileiro do momento, só joga uma vez por semana, né? Mas se perde para o Vasco, evidentemente complica. A grande questão é, no caso do Flamengo, se porventura as coisas não correrem bem, se a diretoria vai continuar prestigiando o técnico ou vai fazer como em vezes anteriores, quando ficou trocando de treinador. Acho que me parece que dessa vez eles estão dispostos a mudar essa postura após várias tentativas e erros, né? Trocando e priorizando os jogadores. E a torcida no sábado já deu claro sinal de que ela olha para o time e vê os jogadores também como grandes responsáveis pelo momento que não é o melhor. E no Fluminense, assim, estou curioso para ver como é que vai se comportar o Fluminense. O Marcelo não joga, nem foi relacionado. Então, o Guga deve jogar daquele lado ali esquerdo, improvisado, ele que é lateral direito. Não tem o Alexander, tem alguns problemas lá o Fernando Diniz. Não sei se o Fernando Diniz hoje vai ser o Fluminense tão impositivo ou se ele vai mudar um pouco sua estratégia, talvez por força das circunstâncias. Estou curioso para ver. Ontem saíram algumas prévias de escalação do Flamengo, mas acho difícil até ficar me aprofundando nisso, porque as últimas vezes o X9 não funcionou, né? As escalações que saíram na hora H, o São Paulo não colocou aquele time em campo. Tinha algumas diferenças. Então, de repente, está discutindo sobre o nada, né? Sobre um time que não vai jogar. Melhor esperar realmente a escalação. O jogo é às 20h, inclusive, é mais cedo dessa vez. Mauro, a gente já retornou à Rádio Jovem Pan. A informação de momento, Marcelo não foi relacionado pelo Fluminense, né? Segue lesionado, sentindo dores. Marcelo está fora do jogo. E do lado do Flamengo, é uma preocupação ter um ataque que o Pedro não marca um gol com bola rolando há um mês e o Gabigol que também não vive aquela fase, Mauro? O Pedro está numa fase muito ruim, né? Aí essa semana ficaram todos sabendo que ele tem um problema físico. Acho que você tem problema físico, não joga, né? Vai lá, sai do time, se recupera, depois volta. As últimas partidas foram muito ruins. Não é só não fazer o gol. De repente o cara não faz o gol, mas joga bem, prepara a jogada, dá um passe, incomoda o adversário, mas faltou o gol, mas jogou bem. Não, nem isso. Ele está jogando muito mal. O Gabriel, assim, pelo menos tem a participação mais ativa no jogo, né? É um jogador que participa o tempo todo, ele busca o tempo todo, mas também perdeu um pênalti e perdeu alguns gols aí no jogo de sábado contra 2 chances, pelo menos, razoáveis ele teve contra o Cruzeiro. É possível até que o Pedro não jogue hoje. Não vou ficar nem um pouco surpreso se isso acontecer, se ele começar com o Gabriel e com uma outra formação. Inclusive, um dos times projetados, digamos assim, para hoje, teria 3 zagueiros, né? Que ele jogaria com Ayrton Lucas e o Wesley pelos lados, bem abertos, né? E o Gabriel de centroavante e enchendo mais ali o meio campo. Vamos ver como é que ele vai montar essa equipe. O Fluminense acho que não vai fugir muito daquele padrão. O Diniz não altera tanto assim a estrutura tática do time, joga sempre com linha de 4, pode mudar um pouco a estratégia, o comportamento em campo, de repente, por força de circunstâncias, mas mudar o desenho do time eu não acho provável, não.
Nós temos aqui as prováveis escalações, como fala o nosso Vanderlei Nogueira, o Vampeta, né? As cavalarias aqui. Flamengo, até como apontou o Mauro, com Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Wesley, Thiago Maia, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Ayrton Lucas, Gabigol. E o Fluminense, um provável Fluminense, com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Marcelo. Aí entra o Guga, tá? Marcelo, como eu dei a informação aqui, não foi nem relacionado pelo Fluminense. André, Martinelli, Lima, Paulo Henrique Ganso, Arias e Cano. Felipe Melo suspenso, foi expulso no jogo de ida, o Felipe Melo está fora. Manuel volta a fazer a dupla de zaga com o Nino. Aí, portanto, duas prováveis escalações para esse jogo. Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, Fausto Favara. O que esperar desse Fla-Flu mais tarde, que vale muita coisa, a Copa do Brasil, vaga na próxima fase e a rivalidade entre essas duas equipes? Bom, eu espero sempre um jogo legal, animado, entre Flamengo e Fluminense. É verdade, hoje é uma situação diferente, chegam mais ou menos os dois com a mesma carga de problemas e aí é bem diferente da relação do primeiro jogo, que todo mundo, olha, do jeito que está, o Fluminense é o favorito, do jeito que está, o Flamengo entra com a vida apertada. Agora, a situação mudou. Os dois estão mais ou menos da mesma maneira. E aí entra o componente rivalidade, né? Jogadores que precisam mostrar serviço e nada melhor do que ser eficiente num Fla-Flu, com grande público. A gente vai mostrar o jogo a partir das 20 horas, como já o Mauro acabou de citar, é um horário um pouco diferente, mas nós vamos mostrar para você com a narração da nossa turma aqui. Eu espero um jogo muito animado e decisivo, né? Jogo decisivo, uma delícia. Se depender de mim, estava conversando com o Bruno hoje, logo pela manhã, vamos às penalidades, tá certo? E vamos invadir a madrugada. É muito legal, é uma delícia, né? Eu sei que quem está envolvido fica a pé da vida, mas quem não está envolvido no jogo é uma delícia, né? É emoção. Sempre entre justiça e emoção no esporte, eu fico sempre com a emoção. É uma delícia. Ontem, por exemplo, foi um show de penalidades, né? Você adorou? Adorei. Ontem foram 4. 4 decisões. 4, né, Bruno? E quem organiza, a gente faz, eu estou dizendo isso porque é bastidor, mas é verdade. A gente, durante muito tempo aqui, nós fizemos a grande competição intercolegial do Brasil. De quando em quando nós retomamos isso, né? O intercolegial com a grife da Jovem Pan. E que quando chegava nas finais, nós tivemos muita sorte. Quase todas as finais eram disputadas. Não é falso? Nos pênaltis. Nos pênaltis. Quer dizer, então era uma delícia, porque é emoção para valer. Claro, quem está envolvido fica com o coração saindo pela boca. Mas eu acho que é uma grande curtição. E ontem eu estava dando uma olhadinha, o Nilson estava mostrando o jogo e nós estávamos lá com uma grande audiência, né, no canal Jovem Pan Esportes. Terminou o jogo, penalidade. Agora vamos às penalidades. Praticamente dobrou a audiência. O Santos foi 6 vezes mais a audiência. Sim, foi. Foram isso? Não é isso? Então, eu estou falando aqui... Olha pra você ver o que o Vanderlei está falando é real. O Santos estava com uma audiência, foi para 6 vezes mais a audiência nos pênaltis. No caso do Corinthians, dobrou. Quer dizer, tudo bem, é mágica? Não, as pessoas curtem mesmo. Fica aquela expectativa. Eu sou assim também. Quando alguém fala, esse jogo aqui tá indo pros pênaltis, já ligo na hora. É isso. E aí começa a analisar todas as análises. Eu estou falando, é bastidor, mas aquele que está em casa deve pensar a mesma coisa. Eu acho que esse Flamengo e Fluminense tem muita chance de ter pênalti também, porque nenhum dos dois vive um grande momento. O Fluminense, nos últimos 4 jogos, não foi bem, é um time que não conseguiu jogar bem nos seus últimos jogos, tem alguns desfalques, o Alexander faz muita falta, é um jogador dinâmico, que é difícil de substituir, o Marcelo, o próprio Keno, são os caras que não têm jogado, então o Fluminense teve uma queda, e o Flamengo tem os seus altos e baixos, né? O Flamengo não conseguiu ainda jogar bem com regularidade. Então acho que tem muita chance de ter outro empate e decisão por pênaltis. Acho que é o mais provável, inclusive. E preocupa o Flamengo com o Gabigol, que não vive aquela fase, o Pedro então... Há um mês sem marcar gol com bola rolando, Bruno Prado. Preocupa para o jogo de hoje, que o Flamengo vai precisar desse ataque? Sim, eles estão... Os jogadores mais talentosos do Flamengo não estão fazendo boa temporada. Tem os problemas do time, tem os problemas coletivos. Claro que se o coletivo estiver andando bem, é mais fácil para o jogador individualmente jogar bem. Mas também os jogadores estão devendo. O Pedro chegou a ter um momento muito bom no ano. Se você ainda pegar a média de gols dele no ano, o número de jogos com o número de gols ainda é boa, mas o momento do Pedro é muito ruim.
O Arrascaeta, com lesões, com problemas físicos, é um cara que desfalca muito o Flamengo e até por isso, quando joga, não consegue jogar bem, porque não consegue readquirir ritmo. E o Gabigol, ele corre, luta, se esforça, mas não tá bem. E mesmo sendo um cara muito frio, acostumado a decidir, claro que é um ser humano também, sente o momento que não tá bem. Talvez fique ainda mais ansioso na hora de finalizar, de tentar uma jogada. Então, dos mais talentosos do Flamengo, nenhum deles está bem. Isso é ruim, porque o Flamengo, nos últimos anos, campeão, ele foi muito pautado no talento desses caras da frente. E nenhum deles está bem nesse momento. Fausto Favara, dá para colocar o Flamengo como favorito? Você coloca o Fluminense hoje com um pontinho aí de favoritismo, não sei. Dá para apontar alguma coisa hoje, Fausto, ou não? Você que previu o Corinthians antes de todo mundo. Isso que eu quero saber. Tem algum favorito? Tem alguma pontinha de favoritismo aí? Foi um palpite, eu dei o meu palpite e acertei no meu palpite. É tão difícil para os outros assumirem, entendeu? Que o parceiro acertou, ó. Ele deu esse palpite, ponto final. Foi palpite, ponto final. Não, mas é o seguinte, eles estão numa gangorra, né? No momento o Fluminense bem, outro momento o Flamengo mal. Agora eles estão se encontrando, os dois travados, com o mesmo peso ali. O Flamengo, apesar dos resultados que você trouxe aí, de empates e vitórias, né? O Flamengo não tá jogando absolutamente nada. O jogo do Flamengo e Nublense eu fiz, e o jogo do Flamengo e Cruzeiro eu fiz também. O Bruno acho que estava comigo no Nublense, sim. No Nublense, depois eu fiz Cruzeiro com o Flamengo com o Piperno. É assustador você ver o Flamengo jogar. Porque é mais assustador o Flamengo, porque o Flamengo tem peças ali, tem jogadores que, meu Deus do céu, se quisessem jogar, o Flamengo estaria sobrando, né? E eu não estou exagerando, não. O Flamengo estaria sobrando, estaria ali brigando cabeça a cabeça com o Palmeiras, mas num nível técnico e de qualidade dos seus jogadores superior ao do time do Palmeiras. Então, o Flamengo tem condições para jogar muito mais do que vem jogando. O Flamengo tem peças para jogar muito mais do que vem jogando. O que acontece com o Flamengo é mais ou menos o que eu falei do Corinthians, mas em outra proporção. O Flamengo conseguiu se enrolar. O Flamengo, desde o final do ano passado, ele começou a se enrolar de uma tal maneira que tá difícil demais de desfazer esses nós aí que o Flamengo, e que ele mesmo fez, né? E o Flamengo hoje entra em campo, para mim, muito nivelado com o Fluminense. Há pouco tempo atrás o Fluminense estava jogando muito mais bola do que o Flamengo. O Fluminense teve uma queda, né? Hoje não conta com o Marcelo, que para mim seria um diferencial. O Marcelo é um cara extremamente diferente. O Marcelo é um jogador de altíssimo nível. Eu vou dizer, o Marcelo é mais ou menos como um Renato Augusto. Um cara que pode meter a bola aonde ele quer, da maneira que ele quer, na hora que ele quer, para quem ele quer, né? É um jogador totalmente fora dos padrões brasileiros. O Marcelo é um jogador fora dos padrões brasileiros. E num jogo decisivo como esse, ele poderia fazer a diferença. Agora, o Flamengo tem esses jogadores também que são fora do padrão. São jogadores que, se resolverem jogar e arrumar a casa ali no Flamengo, a tendência é que o Flamengo volte a jogar bola. O problema é que a coisa está se enrolando cada vez mais, que a gente não sabe como o Flamengo vai sair dessa, né? Agora, meu palpite? Você quer o palpite? Claro. O Vanderlei é expectativa. É palpite. Não, eu acho que o Fluminense... Praticamente segurança. Eu acho que o Fluminense vai passar. Acho que o Fluminense vai passar 4 jogos sem vitórias, né? Sim. Sem marcar gols. E sem marcar gols? Sem marcar gols a 4 jogos. 4 jogos. Então hoje marcou contra o Flamengo 0x0, Botafogo, The Strongest e Corinthians. Eu acho que o Fluminense hoje passa. Eu acho que... Mas nos pênaltis. Eu estou absolutamente no muro e torcendo para as penalidades, mas eu vou ficar de olho. Mas ninguém passa? Hã? Ninguém passa? Não, vamos passar, claro. Mas quem vai passar? Não, eu não sei. Eu tô no muro, porque eu acho que eles chegam, diferentemente do jogo anterior, eles chegam muito equilibrados aí, né, com as mesmas virtudes e os mesmos defeitos. Mas eu queria dizer que acho que nós vamos ter uma boa disputa visual e também com estratégias, talvez, entre Sampaoli e Diniz. São duas atrações. Sem dúvida. Um quer dar uma pancada no outro, pancada entre aspas, né, um resultado importante, um sabor, é grande o sabor, eliminando um desses grandões aí.
O São Paulo vai ficar muito satisfeito, porque afinal de contas o Diniz está numa fase importante também. Embora o time nas últimas partidas não tenha sido um sucesso, mas ele tem feito um trabalho respeitável nos últimos tempos, mostrando muita competência. E o São Paulo está nesse negócio, ele precisa mostrar que as coisas estão evoluindo. E eliminar o Fluminense, o arquirrival, tem um passo muito bom nisso, né? Asfalta o caminho do São Paulo. Então eu acho que essa será mais uma atração num jogo que nós vamos mostrar. É o Zé Manuel, né? Zé Manuel que vai mostrar esse jogo com toda a equipe de esportes da PAN a partir das 20 horas. José Manuel de Barros, Fábio Piperno, Rodrigo Viga, Guilherme Silva, Márcio Reis, intervalo inteligente diferente da Jovem Pan com o Vanderlei Nogueira, e logo após o apito final ainda tem o Canelada aqui na Jovem Pan. Bruno Prado, para a gente poder passar a régua aqui nesse assunto, no Fla-Flu de mais tarde, muita expectativa, e tem esse Flamengo que coleciona 3 vitórias e 3 empates, mas pelas circunstâncias, né, Bruno? A gente que acompanhou os últimos jogos do Flamengo, não teve assim aquela atuação satisfatória, poderia muito bem ter sido 2 vitórias e 4 empates, né? Pelo que os jogos acabaram se desenhando e tal. E tem um Fluminense que sofre com lesões, com jogadores suspensos. O Diniz, que é conhecido por girar pouco o elenco, manter sempre uma mesma escalação ali e tal, ele está há mais de um mês sem conseguir utilizar o mesmo time do Fluminense por 2 jogos consecutivos. Então é muita coisa. Será que é o Fluminense que começa a sentir os efeitos da temporada, do calendário, não consegue repetir a mesma equipe, então não consegue repetir aquele futebol do primeiro semestre que encantou o Brasil e tal? E aí, Bruno Prado? O Fluminense sente sim a maratona. O Diniz poupou jogadores lá na Bolívia contra o The Strongest, é uma coisa que ele não costuma fazer mesmo, mas teve que fazer porque senão ele ia perder mais gente, né? O Marcelo é um jogo... E ele tem muitos jogadores com mais de 30 anos aí, então não dá para botar todo mundo todo jogo. Ele tem o Marcelo, o Felipe Melo, o Cano, o próprio Ganso. É um time com bastante gente que já é mais velho, então não tem como. O Samuel Xavier já teve lesão recente, voltou. O Felipe Melo teve lesão, voltou. Agora o Marcelo e o Keno já há um bom tempo. O Alexander aí foi o azar, né? Foi um lance lá contra o Cruzeiro, o jogador do Cruzeiro acabou caindo em cima da perna dele, foi uma contusão no joelho, mas ele tem que descansar os seus atletas. A parte física é um dos fatores que pesam. Claro que o Fluminense hoje é um time mais estudado, mais todo mundo já conhece muito melhor como joga o Fluminense, então tem que buscar alternativas e está tentando buscar. E do outro lado um Flamengo que, assim, o São Paulo ainda busca um time, ainda busca uma maneira de jogar. Hoje tem essa coisa hoje essa possibilidade de jogar com 3 zagueiros. Ele passou a contar com o Arrascaeta agora, então também é mais um que ele tenta encaixar. Mas o Fluminense ele já mostrou mais consistência no ano que o Flamengo, que o momento não é bom. Flamengo altos e baixos e poucos jogos bons, né? O ano do Fluminense ele é mais consistente que o do Flamengo. Flamengo e Fluminense, mais tarde você confere o pré-jogo da Jovem Pan a partir das 17h30 no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, com todas as informações, a nossa equipe direto do Maracanã para esse jogo Flamengo e Fluminense.